Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Hoje nós vamos estudar as propriedades dos triângulos. Vou gravar aqui a tela do celular, que fica mais fácil de vocês visualizarem por conta dos desenhos que tem, né? Então fica um pouco mais didático. Então a primeira propriedade que a gente vai estudar do triângulo é a rigidez dele. Se você observar, muitas coisas, muitas construções grandes principalmente, são compostas por triângulos, justamente porque ela fornece uma rigidez que outras figuras geométricas não fornecem. Se vocês observarem nesses dois desenhos aqui de baixo, se você puxar de um lado ou do outro, você consegue deformar esses dois desenhos, né? Eu imagino que aqui tem pedaços de madeira e a ponta deles é ligada por um prego, por exemplo, que você consegue mover. Então, se você puxar, esticar, você consegue deformar. Eita, passou demais. Assim como esse pentágono ou um hexágono, qualquer outra figura geométrica. Agora, se você pegar esse triângulo aqui de cima, que é aqueles triângulos que usa no trânsito, você não consegue colocar ele em outra posição. Ou você desmonta ele, ou você deixa ele assim. Você não consegue ficar deformando ele, né? Essa aqui é uma peça, é mão francesa. E se você observar toda a mão francesa, ela tem esse desenho em forma triangular. Ou, no máximo, essa parte aqui não tem. Mas, mesmo assim, quando tem essa parte, a firmeza é muito maior do que quando não tem essa parte. Então, uma das propriedades do triângulo é essa rigidez que ele tem. Não é fácil deformar um triângulo. Então, ele sustenta muito mais peso, por exemplo, numa construção do que qualquer outra figura geométrica. Vamos lá, então, continuando. Quais os elementos que compõem um triângulo? Então, todo polígono, toda figura geométrica, ela é composta por vértices, por lados, por ângulos internos e ângulos externos. Então, ó, vértice é onde os lados se encontram. No vértice também são formados os ângulos. Então, aqui ó, tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E nós temos os lados, que vai de um vértice a outro. Se você pegar um triângulo e aumentar um pouquinho o lado dele, né? Igual esse desenho que está embaixo, fazer assim, é formado os ângulos externos. Nesse desenho aqui a gente consegue enxergar isso melhor. Então, nós temos os ângulos internos, que está nesse desenho aqui, e nós temos os ângulos externos. Além disso, lado e os vértices. Então, no triângulo nós temos 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. E toda figura geométrica nós também podemos calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui, cujo um lado mede 3, o outro 4 e o outro 2, o perímetro é a soma de todos eles, 3 mais 2 mais 4. Nesse caso, 9. Nós podemos também classificar os triângulos de acordo com 2 critérios. O primeiro critério é em relação aos lados e o segundo em relação aos ângulos. Em relação aos lados, nós temos 3 triângulos. O equilátero, onde todos os lados são iguais. O isósceles, onde apenas 2 lados são iguais. E o escaleno, onde todos os lados são diferentes. Então, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais apenas e o outro é diferente. E o escaleno, 3 lados diferentes. Em relação ao ângulo, a base que a gente vai usar é o ângulo de 90 graus. Lembra quando a gente estudou a parte de ângulos, que existia o ângulo agudo e o ângulo obtuso? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O obtuso é um ângulo maior que 90 graus.
Então, esses triângulos, em relação aos ângulos, eles são divididos em acutângulo. Ó, o ângulo aqui é menor que 90. Menor que 90 e menor que 90. Esse triângulo aqui, que tem um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Então, o nome dele vai ser triângulo retângulo, porque vem desse nome, ângulo reto. E esse outro triângulo aqui, olha, tem um ângulo obtuso. Então, o nome desse triângulo é obtusângulo. A classificação dele é obtusângulo. Então, nós temos acutângulo, que vem de ângulo agudo, retângulo, que vem de ângulo reto, e o obtusângulo, que vem de ângulo obtuso, ok? Agora, em relação a esse triângulo aqui, o retângulo, ele tem 3 lados e esses lados recebem nomes específicos. Aqui está o ângulo de 90 graus. Ó, aqui está o ângulo de 90 graus. O ângulo que é oposto a ele, o lado, perdão, que é oposto a ele, que é esse lado aqui, é chamado de hipotenusa. Então, o lado que é de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os demais são chamados de catetos, ok? Então, mais uma vez, esse capítulo ele é bastante... tem bastante definição, bastante nome para a gente aprender. Então, quando vocês forem fazer qualquer exercício, voltem nessas páginas para vocês lerem o que significa cada palavra, até chegar ao ponto de vocês gravarem tudo isso, tá? No primeiro momento eu sei que vai ser difícil gravar todos esses nomes, mas em algum momento isso vai acontecer de forma bem natural. Basta fazerem os exercícios. Então, ó, nessa página aqui, nós temos esses nomes e esses daqui, cateto e hipotenusa. Então, cada um define uma coisa, tá? Essa primeira parte em relação aos lados, a segunda aos ângulos e essa terceira parte apenas se refere ao triângulo retângulo, ok? Então, continuando com as explicações. Aqui já foi, vai vir os exercícios. Existe uma condição de existência de um triângulo. Como assim? Se eu te dar 3 pedaços de madeira ou 3 canudos e pedir para vocês desenhar um triângulo, não são todos os tamanhos possíveis para você conseguir construir um triângulo, né? Existe um critério para que isso aconteça. Então, por exemplo, nessa parte aqui, ó, foi dado um pedaço que mede 8, um 4 e um 3, uns 3 centímetros, 8 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. E pediu para construir um triângulo. E olha o que aconteceu, ficou faltando, né? Esse pedaço aqui, olha, devia ser um pouco maior, não conseguiu, não foi possível. Então, qual é a condição de existência? Se eu somar 2 valores, 2 lados, tem que ser menor do que o... Tem que ser... a medida tem que ser... Desculpa, a medida tem que ser maior, né? A soma tem que ser maior que o lado que não foi medido. Por exemplo, se eu pegar esse 4 e 3 e somar, ele tem que ser maior do que o outro que eu não somei. 4 mais 3, 7. É maior do que 2. Então tá ok. Agora, se eu somar esses 2 lados, 2 mais 3 é 5. Ele é maior do que 4, então ok também. Agora, se eu somo 2 mais 4, dá 6. É maior do que 3, então tá ok. Então, se você pegar 2 lados e somar, tem que ser sempre maior do que o outro, que ficou sem somar. Aqui, por exemplo, se eu somar 4 mais 8, dá 12. Tudo bem, tá maior do que o outro. Se eu somar 8 mais 3, dá 11. É maior do que 4. Até aí tá ok. Agora, soma 4 mais 3. 4 mais 3 dá 7. Não é maior do que 8, é menor. Então, neste caso, falhou uma condição. Então, as 3 condições têm que valer. Eu tenho que somar todos os pares de lados, né, de par em par, todos os lados,
e verificar que todos que eu somei é maior do que aquele outro que não foi somado. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. E em relação a outro tipo de soma, a gente viu a soma dos lados. Agora a gente vai ver a soma dos ângulos. Se você somar os 3 ângulos de um triângulo, ele obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Então, por exemplo, se um ângulo mede 80, o outro mede 30, 80 mais 30 dá 110. De 110 para chegar a 180, falta 70. Então, esse valor de x só pode ser 70. Então, aqui vai recair naquelas equaçõezinhas do primeiro grau que a gente sabe fazer, né? A gente já fez bastante. Aqui nesse outro exemplo, olha, eu tenho 2x, x mais 20 e x. Diferente do exemplo anterior, eu não tenho nenhum ângulo dado, tem apenas ângulos em função de x. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa, vou somar 2x mais x mais 20 mais x e igualar a 180. Foi o que ele fez aqui, igualar a 180. Aí eu vou montar uma equação do primeiro grau, vou resolver e vou achar o valor de x. Achado o valor de x, ó, o x é 40 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é 2 vezes x. 2 vezes 40, 80. Aqui é x mais 20. 40 mais 20, 60. E esse x aqui é o 40. Se você somar esses 3 ângulos, ele obrigatoriamente tem que dar 180. E a medida do ângulo externo? Lembra que eu falei lá no começo que existe o ângulo externo? O ângulo externo, gente, se você for parar para analisar, olha, ele virou um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo externo somado com o interno tem que dar obrigatoriamente 180 graus, ok? O que acontece? Esse ângulo interno, ele é a soma, perdão, esse ângulo externo, ele é igual à soma dos outros 2 ângulos. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, 105 graus, ele é igual a esse ângulo mais esse ângulo, entenderam? Se eu fizer aqui, olha, esse triângulo aqui, e fizer um ângulo aqui fora, esse ângulo eu chamo de y, eu vou fazer y igual a esse ângulo mais esse ângulo. Vai recair numa equaçãozinha do primeiro grau. Assim como se eu fizer com esse ângulo aqui, por exemplo. Esse ângulo aqui é igual à soma desse mais esse, ok? E vai ser sempre assim. O ângulo externo vai ser igual à soma dos outros 2 ângulos. Todos essas explicações vocês vão aplicar nos exercícios e vão responder, tá? E qualquer dúvida vocês vão me procurar. Relação entre lados e ângulos do triângulo, para encerrar. Qual é a relação? O maior ângulo é oposto ao maior lado, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, se você parar para analisar aqui, qual é o maior ângulo e o maior lado? Ó, o maior ângulo é esse, o maior lado é esse, né? Então, logo eles são opostos. O maior lado é oposto ao maior ângulo. O menor é esse aqui, 50. E o menor lado, 2,7. Então, ó, o menor lado é oposto ao menor ângulo. E o que fica no meio, né? O que não é maior nem o menor. É esse aqui de 60. O de 60 está oposto ao de 3. Então, ó, aqui está dizendo isso. No caso do triângulo isósceles, os lados congruentes opõem-se ângulos
congruentes. Então, o isósceles é aquele que tem dois lados iguais, significa que eles são opostos a dois ângulos iguais, tá? Então, a parte de geometria tem isso, muita definição. E a gente só vai conseguir aprender aplicando essas definições nos exercícios, tá? Então, tem um exercício para fazer, ó. O que está errado na figura. Por exemplo, esse exercício 31. O que está errado na figura? Vamos analisar o que está errado na figura. Aqui em cima fala sobre a relação entre lados e ângulos. Então, esse exercício aqui vai ser sobre relação entre lados e ângulos. Então, vamos analisar o que acontece aqui. O maior ângulo é esse. Ele está oposto ao maior lado. Até aí está ok. O menor ângulo é esse. E o menor lado é esse. Eles não estão opostos. Então, o que está errado nesse exercício? Aí você vai explicar com as suas palavras o que está errado. Então, os exercícios vão ser basicamente assim. Vocês vão olhar o que tem que fazer, olhar lá na explicação o que você vai aplicar e responder. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom?